No episódio de hoje desta série O Saber Universal, a história da humanidade através da biografia, o nosso personagem será o compositor, dramaturgo e filósofo Wagner, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Esse cara que eu vou falar nele hoje, aqui no Ceará nós chamaríamos ele de caga-raiva. Ele tinha um dom especial e para que as pessoas falassem dele. Era um homem de pequena estatura, enfermiço, com uma cabeça demasiado grande em relação ao corpo. Sofria dos nervos e não tolerava sobre a pele qualquer tecido mais áspero do que a seda. As suas ilusões de grandeza convertiam-no num monstro da vaidade. Julgava-se um dos grandes dramaturgos do mundo, um dos grandes pensadores e um dos maiores compositores, uma combinação de Shakespeare, Platão e Beethoven. Conversador terrivelmente fastidioso. Passar uma tarde com ele era ouvir, durante horas e horas, um interminável monólogo. Algumas vezes revelava certo brilhantismo, nas outras tornava-se desesperadamente maçador, e o seu único tema de conversa era ele próprio. Queria ter razão em tudo. Se alguém, os que o escutavam, mostrava o mais pequeno desacordo, ainda que fosse sobre um ponto de vista trivial, começava uma arenga que poderia demorar horas. Ele tinha as suas próprias opiniões sobre qualquer assunto. Vegetarismo, drama, política, música. E para os apoiar, escrevia inúmeros folhetos, cartas, livros que publicava à custa dos outros. Com isso, e como se isso não bastasse, sentava-se a lê-los à família e aos amigos durante horas. Também escrevia óperas. E mal acabava de produzir uma, logo convidava, ou melhor, ordenava a administradores e amigos e admiradores que fosse à sua casa, a fim de lhes ler em voz alta. Fazia isto para ouvir críticas? De jeito nenhum, mas apenas para escutar os aplausos. Tocava piano no mau estilo típico dos compositores e, no entanto, durante as festas, sentava-se ao piano, na presença de algum dos melhores pianistas do mundo daquela época, e tocava sem descanso. A sua própria música, naturalmente. A voz deixava muito a desejar, mas nem por isso se obtinha de convidar para sua casa eminentes cantores e diante deles interpretar as suas próprias óperas, cantando todos os papéis. Tinha a estabilidade emocional de uma criança de 6 anos. Quando não estava contente, falava desatinadamente e batia com os pés no chão. E afundava-se numa melancolia suicida, falando em partir para o Oriente e acabar com os seus dias, como um monge budista. 10 minutos depois, quando alguma coisa lhe agradava, ele corria à volta do jardim de sua casa, saltava sobre o sofá ou punha-se de cabeça para baixo. Podia ficar
aniquilado com a morte de um dos seus cães favoritos, mas por vezes a tristeza e a sua frieza de coração era tal que teria feito tremer um imperador romano. Faltava-lhe o sentido das responsabilidades. Nunca lhe veio a ideia de que tinha a obrigação de ganhar a vida. Estava convencido de que era o mundo que devia dar-lhe comida. Pedia dinheiro emprestado a toda a gente, homens, mulheres, amigos e estranhos. Escrevia inúmeras cartas solicitando empréstimo e chegava a oferecer ao suposto benfeitor o privilégio de contribuir para o seu sustento. Sentindo-se mortalmente ofendido se aquele declinava de tal honra. Não foi encontrado qualquer recibo comprovativo de que alguma vez houvesse devolvido dinheiro aos seus credores, nem que estes tivessem primeiro interposto as respectivas ações de cobrança de dívida. Qualquer quantia que lhe chegava às mãos, gastavam com um rajá indiano. O mais pequeno projeto de pôr em cena uma de suas óperas bastava para fazer abrir contas que superavam 10 vezes mais a quantia que havia de receber pelos direitos autorais. Embora não tivesse o dinheiro suficiente para pagar a renda da casa, as paredes e os tetos eram forrados de seda cor-de-rosa. Nunca ninguém saberá se ele mesmo chegou a saber a quantidade de dinheiro que devia. O seu maior benfeitor deu-lhe uma ocasião o equivalente a 200 mil escudos para pagar os encargos mais urgentes. Porém, um ano mais tarde, teve de enviar-lhe mais de o equivalente a 500 mil escudos, a fim de evitar que o seu protegido fosse preso por dívidas. Em muitos outros campos, não tinha escrúpulo. A sua primeira esposa passou 20 anos a perdoar-lhe as infidelidades, enquanto roubava a um amigo dedicado àquela que seria a sua segunda mulher. Escrevia a outro amigo pedindo que sugerisse o nome de uma mulher rica, qualquer ela que fosse, para casar-se por dinheiro. A sua amizade pelos amigos buscava-se na utilidade que deles podia tirar. No momento em que lhe faltavam, ainda que fosse apenas recusando um dos seus convites para jantar, que era o cara que pagava, não voltava a ligar-lhes o menor importância. No fim de sua vida, possuía um único amigo, que conhecera já na meia-idade. Mas era um dos verdadeiros gênios de arranjar inimigos. Uma das personagens de uma obra sua era a caricatura de um determinado crítico musical em evidência. Não satisfeito com o zombar dele, convidou o crítico para sua casa e leu o argumento da ópera em voz alta e diante dos seus amigos. O nome deste monstro, deste caga-raiva, como a gente fala aqui no Ceará, era Ricardo Wagner. Tudo o que se disse dele podia encontrar-se escrito em jornais da época, em informações da polícia, em testemunhos das pessoas que o conheceram nas suas cartas. Mas o mais curioso é que este homenzinho enfermiço, desagradável e fascinante tinha sempre razão. Era, sem dúvida, um dos melhores dramaturgos de sua época,
um dos maiores pensadores e um dos mais extraordinários gênios musicais que o mundo conheceu. O mundo, na realidade, devia-lhe o sustento. Quando consideramos que escreveu 13 óperas e dramas musicais, dos quais, onde são ainda postos em cena, e 8 figurariam sem discussão entre as melhores obras músico-dramáticas de sempre. As dívidas e as dores de cabeça que fez sofrer aos outros não nos parece um preço muito elevado. As mulheres cujos corações destroçou morreram, e creio que o homem não gostou de ninguém a não ser de si próprio. Remiu todas as culpas escrevendo Tristão e Isolda. Uns quantos milhares de dólares de dívidas não foram pagas demasiado elevada para a sua tetralogia, O Anel do Nibelungo. Ao ouvirmos a sua música, não lhe perdoamos o que tenha sido, porque não é questão de perdoar. A única sensação que nos domina é o espanto por o seu pobre cérebro e o seu corpo débil não terem explodido subjugados pelo tormento da força criadora que vivia dentro dele, lutando, arranhando, estribuchando para libertar-se. Mesmo para um gênio como Wagner, é quase um milagre ter podido fazer tanta coisa num pequeno espaço de 70 anos. Por isso, não devemos surpreender-nos de que não tivesse tido tempo para ser um homem. Esse cara é realmente genial. E no próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Robert Piuri, o descobridor do Polo Norte. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muito obrigado. Olha aqui. Gosta de dormir esse rapaz, viu? Aí.